Mas o Pai do céu, através do Espírito Santo, está falando com muita gente aqui essa noite. Ele tem muitas maneiras de falar, né? Ele manifesta a sua graça em múltiplas formas. E ele está tocando corações aqui. Percebo assim, no Espírito, o Pai do céu curando coração, curando alma, tratando de pessoas. E essa é a obra dele. É isso que ele faz mesmo. Ele quer ver nós todos bem. Ele nos quer sorrindo, ele nos quer animado, cheio de prazer, de gozo. Esse é o trabalhar de Deus. Amém? Eu quero transmitir uma palavra para você que está em meu coração, que baseia-se no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. É uma palavra muito conhecida, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu quero então passar a você. E entenda, Deus está falando conosco. Deus está agindo para nos convencer de coisas, para plantar fé no nosso coração, para fazer a sementinha do Evangelho brotar, crescer e frutificar em nós. Esse é o trabalhar de Deus. Olha que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Filipos. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa palavra do Senhor veio ao meu coração antes de eu vir para aqui, para a casa dos amigos. E eu fiquei meditando, porque eu já falei tanto desse texto, mesmo aqui na casa dos amigos, por várias vezes, já trabalhei esse texto e preguei sobre ele e ensinei. Mas é interessante porque todas as vezes que o Santo Espírito de Deus nos convence de falar algo, existe uma grande necessidade que se fale. Deus não envia a sua palavra em vão. Nós que pregamos a palavra, nós precisamos ter um grande cuidado para não falar do que gostamos. Também para não falar do que achamos que a igreja precisa ouvir. Porque, como disse o Salomão, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então a gente precisa ter muito cuidado para não usar dos nossos prazeres, eu digo nós pregadores, para não usar dos nossos prazeres, nem dos nossos sentimentos únicos e exclusivamente nossos, para transmitir para a igreja aquilo que nós achamos legal, aquilo que nós achamos bonito, aquilo que a gente tem o maior prazer de ler, aqueles textos que a gente mais fica fascinado por eles. Porque às vezes o que a igreja precisa é totalmente o oposto daquilo que a gente acha que a igreja precisa. Ou seja, a igreja precisa o que Deus quer falar para a igreja. A igreja não tem necessidade das palavras que eu acho bela. A igreja tem necessidades da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra que vem de Deus, essa palavra, ela gera, ela cria. Essa palavra sustenta, essa palavra regenera. Ela realiza coisas maravilhosas. Ela é poderosa para ressuscitar mortos, para dar pernas ao paralítico, para dar vista aos cegos. Ela é uma palavra que é capaz de trazer alegria na alma e no coração do mais tristonho dos seres humanos.
É uma palavra que faz estremecer montes e que pode realizar obras magníficas, poderosas, gloriosas na vida daqueles que ouvem. Mas a palavra de Deus. Então, é esse cuidado que sempre precisamos ter, de não passar simplesmente o que achamos que devemos passar, mas de esperar em Deus uma palavra para a igreja. E por isso mesmo eu estou muito tranquilo nessa noite, porque é exatamente isso que vai acontecer aqui, o que está acontecendo, porque desde o início o Espírito Santo está trabalhando, ele está agindo, e as palavras de Deus estão fluindo para que cada um de nós ouça. Tem uma outra coisa interessante, muito importante, enquanto ministramos a palavra que Deus quer, nós vamos aprendendo. Nós pregadores. Tem coisas que a gente aprende aqui na hora. O Espírito Santo traz aqui e agora. E esses efeitos, então, vêm sobre a nossa vida também. Bom, se eu fosse colocar um tema, ou se colocarmos um tema aqui, nessa palavra, é Deus está realizando algo maravilhoso em nós. Deus está realizando algo maravilhoso em nós. O apóstolo Paulo, conhecedor, como já frisou aqui o irmão Beto, de profunda ciência divina, um grande estudioso, mas não só um teólogo, mas também alguém que recebeu profundas revelações do Senhor, ele traz coisas interessantíssimas e coisas profundas. E aqui, nessa carta aos irmãos de Filipe, ele começa falando de uma obra realizada por Deus. E esse é o primeiro ponto que quero falar. Afinal, irmão Paulo, que obra Deus está realizando? Que obra é essa? Né? Primeiro, Paulo diz que é uma boa obra. Deus está realizando uma boa obra. Quando nós vamos nos evangelhos, Jesus diz que a obra de Deus é esta. Aí lá fica 2 pontos. O que é a obra de Deus? Ele diz, a obra de Deus é convencer cada ser humano para acreditar no Cristo. Antes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O grande trabalho de Deus é nos convencer de que Jesus Cristo, seu Filho, nós podemos confiar nele de todo o coração. O trabalho de Deus e do Espírito Santo é nos levar à convicção de que Jesus é maravilhoso, Jesus não falha, Jesus é tudo que precisamos para a nossa vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a porta da salvação. É o caminho que nos torna acessíveis ao Pai. Jesus é a luz que brilha na escuridão do mundo. Jesus é o pão da vida. Ele é a fonte da água da vida. Olha só, tudo isso nós encontramos nos evangelhos. E é obra de Deus. Existe um trabalhar de Deus, um realizar de Deus, para que a gente participe de Jesus. E nesse sentido, usando os símbolos usados pelo próprio Cristo, há um trabalhar de Deus para que a gente se alimente de Jesus. Para que a gente beba de Jesus, para que a gente entre por Jesus, para que nós todos possamos caminhar em Jesus, para que a gente seja iluminado pela presença de Jesus. Enfim, há em Deus Pai um desejo grande, mas não fica só no desejo. O seu desejo se realiza em uma obra constante
para nos levar ao convencimento que o que nós precisamos de verdade é de Jesus na nossa vida. Essa é a obra de Deus. Ele fez de tudo, e é interessante porque para nos convencer de que nós devemos, precisamos querer Jesus, o Pai manifesta várias obras maravilhosas. Ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, ele dá manifestações tremendas, como abertura de mar, fazer com que tempestade se acalme na expressão do Cristo, faz os demônios correrem para que as pessoas fiquem libertas, e tudo isso no sentido de nos fazer entender que ele, Deus, está em Jesus para reconciliar consigo o mundo. Todas as obras que Jesus fez, ele fez no poder do Pai, com uma única finalidade. Não era dar show, não era simplesmente fazer por fazer, não era para amostragem de que ele tinha poder, não. Tudo que Jesus realizou, todas as suas obras, visavam manifestar para o mundo que o Pai estava nele. Todo o processo e a caminhada dele, da manjedoura ao aprendizado que Jesus teve que aprender a ser adulto, maduro. Então teve o aprendizado desde a infância, teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender a discernir as coisas, certo? E quando ele chega à idade de ir ao colégio, ou de frequentar para aprender e participar das aulas na sinagoga judaica, ele está lá também se desenvolvendo em conhecimento, em sabedoria, e enquanto se envolvia também em graça. Isso está no Evangelho de Lucas. Você, lendo o Evangelho de Lucas, vai ver que Jesus crescia. Ele crescia, crescendo aprendia, e tudo visando uma única coisa: que nós encontrássemos Deus nele. Paulo mais tarde vai escrever aos Efésios e diz assim, ou aos Colossenses, diz, tudo que de Deus se pode conhecer, habitou corporalmente em Cristo. Tanto o seu eterno poder, como o seu amor, a sua graça. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso olhar para Cristo. E aí o Paulo diz assim, aqui no texto que lemos, Deus está realizando uma obra. E a obra que Deus está realizando visa, então, convencer-nos de que Jesus é confiável e que é o enviado de Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda isso. Agora, essa obra também se realiza em nós. Ou seja, primeiro ela está presente em todos os feitos do Cristo para nos convencer a ir a Cristo. Mas depois que aceitamos a Cristo, a obra não para. A obra continua. Ou seja, primeiro eu sou levado por Deus a crer no Cristo que me salva. Como citei, no caminho, na verdade, na vida. Sou convencido de que Cristo é bom para mim. É interessante porque o perdido somos nós. Os pecadores somos nós. Mas a busca pela nossa salvação emana de Deus. Não foi nós que o amamos primeiro, mas está escrito, Ele nos amou primeiro, fez de tudo para nos salvar e ainda faz. De sorte que o João diz assim, nós só o amamos, porque primeiro nós fomos atingidos pelo seu amor. E Jesus já pronunciou-se também e disse, olha, não foi vocês que me escolheram. O nosso relacionamento com Cristo não é o resultado de uma escolha que partiu de nós. Não. Ele disse, mas foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês. De sorte que essa obra de convencimento e esse trabalho
que se realiza desde o nosso espírito, que foi vivificado com a palavra de Deus, e se estende através da nossa alma, onde o Espírito Santo de Deus atua ordenando nossos sentimentos, ordenando a parte inteligente do nosso ser e ainda colocando em ordem as nossas vontades, que tudo isso estava desordenado, posto que estávamos perdidos e andávamos como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor foi lá, nos buscou nos despenhadeiros da vida, nos colocou em seus ombros, figuradamente, como uma ovelhinha, e nos trouxe ao seu redil para tratar de nós, para limpar-nos, para lavar a cada um de nós com essa lavagem da água, da palavra, a verdade que nos santifica. Todo esse processo foi um processo que partiu de Deus para nós. Nós não tínhamos nenhuma noção de onde estávamos, o que ia acontecer, qual seria o nosso fim, mas Deus, em sua misericórdia e graça, atuou, trabalhou para que nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver e fôssemos transportados do lamaçal, do reino das trevas, para o reino da luz, para o reino do seu amor, o amor que há em Jesus. Nós fomos redimidos por Ele. Oh, glória a Deus! Ele nos salvou. E aqui está uma obra que se inicia. E agora, o Paulo diz assim, mas isso não acaba aí. Porque este que começou em vós esta boa obra, esta obra maravilhosa de convencimento, esta obra de mudança de mente, essa obra que nos leva ao arrependimento, porque nós, por nós mesmos, somos duros de coração, e somos como os ossos secos sobre o vale, que não tem sentimento, que pode tocar, chutar, que não manifesta nenhuma atitude generosa, amorosa, graciosa, não. Nós éramos assim, insensíveis, tendo cauterizada a nossa consciência, e quanto mais males praticávamos, mais nós achávamos que estávamos bem, levando vantagem, de sorte que o homem caído se orgulha dos seus próprios erros, se orgulha de suas vantagens, de suas mazelas, de sua vida errada, mas a luz de Deus raiou, a graça nos alcançou, e o Espírito de Deus nos convenceu de que isso é errado, isso não está certo, de que nós precisamos de uma vida nova. E essa obra de Deus chegou em nós. E aí, de repente, nós estamos chorando, confessando e falando para Deus, tem misericórdia de mim. E até parece que a gente ficou bonzinho de um dia para o outro por nossa própria conta. Isso não é verdade. Nós só melhoramos de um dia para o outro porque Deus realiza uma obra na nossa vida. Oh, glória a Deus! Deus começou a nos convencer. A mente pervertida começa a se tornar uma mente totalmente santa. A mente profana se torna santa. A mente perdida se encontra. E a mentalidade mundana é substituída por pensamentos do céu. As atitudes erradas se tornam agora transformadas numa metanoia total. Algo maravilhoso que envolve todos os nossos pensamentos. Eles começam a se organizar. Deus trabalhando em nós. Deus trabalha em nós. E pensamentos novos começam a surgir. Pensamentos de bem e não de mal, pensamentos gloriosos, pensamentos bons, começam a surgir em nós. O mentiroso começa a pensar, eu não vou mentir mais. E o que roubava começa a dizer, sabe uma coisa, eu vou ser um homem honesto. E o irritadiço, ele começa a pensar, eu preciso ter mais paciência. Oh Deus, me dá mais paciência.
E aquele que era leviano começa a se tornar uma pessoa ponderada. O homem impulsivo agora começa a se tornar um homem temperado, que tem domínio próprio e começa a refletir antes de agir. O briguento não briga mais. O perdido está se encontrando, o filho está tornando a casa, o pródigo está voltando para Deus. E isso é uma obra de Deus no nosso coração. Oh, aleluia! É Deus realizando algo em nós, que às vezes passa imperceptível, às vezes passa desapercebido por nós. Parece que Deus não está trabalhando, Ele está. Parece que eu não estou bem com Deus, mas Ele está trabalhando para eu ficar bem com Ele. Tem esse processo em nós. Algo glorioso está acontecendo na nossa vida. Então Paulo, ele acrescenta, esse Deus maluco de amor, você entende, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus cheio de graça, esse Deus que às vezes aí eu estou falando de mim, alguns não gostam, porque pensam que eu estou aviltando a sua santidade, mas Ele é meu pai agora, eu sou seu filho, e às vezes eu digo, lá como se tratasse o meu pai terreno, eu digo, o velhinho está ficando doidão. Ele está muito doido, cara. Ele está trabalhando na minha vida, ele está atuando no meu ser. Ele está por todas as partes do meu ser. Ele atua desde as profundezas do meu espírito e vasculha a minha consciência e me ajuda a renovar o que envelheceu e a regenerar o que se estragou. Há uma obra de conserto sendo realizada na nossa vida. Algo glorioso está acontecendo dentro de nós. Aleluia! É isso que o Paulo está dizendo. Ele começou. É uma obra gloriosa, é uma obra maravilhosa. E ele disse assim, agora ele está aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Interessante o que o Beto colocou aqui já essa noite, o que o irmão Jair também trouxe alguma argumentação sobre esse trânsito nosso como discípulo. O caminho do discípulo não é necessariamente um caminho perfeito em si, ou não é um caminho de homem perfeito no caminho. O caminho é perfeito, o homem é imperfeito. De sorte que o discípulo, enquanto caminha, está em processo de aperfeiçoamento. Nenhum discípulo é perfeito. Todos os discípulos estão em aperfeiçoamento. Todos os discípulos estão aprendendo. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, nós estamos aprendendo. E essa obra de Deus que iniciou-se no processo de convencimento de que devemos seguir a Cristo, de que devemos confiar em Cristo, e nos levou à convicção que nós não precisamos ter medo de acreditar em Jesus. E que nós não precisamos ter vergonha de acreditar em Jesus. Jesus não nos envergonha. Jesus é nossa alegria, Jesus é a nossa satisfação, Jesus é o nosso rochedo. O nome de Jesus é um nome maravilhoso. E isso foi o trabalhar de Deus que me convenceu disso, que deve convencer você disso. Agora, nesse processo em que já o aceitamos, o Paulo diz assim, continua a obra de Deus. Isso me maravilha, porque tudo que Deus começou em mim não vai ficar inacabado, não. Ele vai continuar aperfeiçoando, dia após dia. Hoje ele trabalhou, está trabalhando, nós estamos todos reunidos aqui, há um processar de Deus, aí um trabalhar de Deus, há uma obra gloriosa de Deus na vida de todos nós, e ele então está nos levando ao aperfeiçoamento. Né? Ele disse, começou, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo, que significa até o dia da sua volta. Em todo tempo o Senhor agirá na nossa vida. Agora, quando chega no versículo de número 9, o Paulo ele diz que faz uma oração. Versículo de número 9 do capítulo 1 de Filipenses.
Ele diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. É como se ele dissesse assim, ó, por causa da obra de Deus que se realiza em vocês e por causa das possibilidades que vocês têm em Deus, eu oro a Deus, pedindo que vocês, aí de Filipos no caso, e eu vou pegar as palavras do Paulo emprestado e vou dizer assim, eu oro a Deus, para que os irmãos aqui da casa dos amigos, e todos aqueles que são amigos de Jesus, e estão espalhados no planeta Terra, eu oro a Deus para que vocês cresçam mais e mais em amor. Porque o grande aperfeiçoamento da vida cristã é atingir o amor como causa maior dentro de todas as realizações na vida humana. Jesus, inclusive, diz que não se identifica um discípulo dele de outra maneira. Não é o poder, não é o expulsar demônios, não é o curar, não é as posições eclesiásticas, não são os títulos que identificam um homem de Deus. Não, uma mulher de Deus. Não é o título de apóstolo, ou de profeta, ou de pastor, ou de qualquer outra coisa que você queira dar como titularidade a um ser humano. Isso não o identifica como um servo discípulo do Senhor, mas é o amor. Ele disse, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante. E então o Paulo diz, o Deus que está trabalhando na vossa vida, que está realizando uma obra de aperfeiçoamento, eu peço para Ele mesmo, vos conduzir em amor, para que vocês cresçam mais e mais, adquirindo ciência, e ciência do amor, e conhecimento que possam fazer com que vocês se exercitem em amor. E ele continua, para que aproveis, que essa ciência oriunda do amor, que nós poderíamos aqui colocar, já que a palavra em seu original é ágape, nós poderíamos colocar que essa ciência oriunda de Deus, porque Deus é ágape. Deus é amor. E ele está dizendo que venha mais ciência de Deus para vocês, de tal maneira que vocês possam aprovar as coisas excelentes. Olha que coisa interessante. Há uma obra de Deus em nós, que deve ser aperfeiçoamento do amor, ou de nós em Deus, a fim de que cresçamos em ciência e conhecimento, que haja revelação para nós, que adquiramos experiências profundas com Deus, para que o resultado dessa ciência seja a aprovação das coisas excelentes. Não presta, eu não quero. É ruim, estou fora. Não agrada a Deus, estou longe. Ah, mas isso aqui é excelente. Perdoar, que excelência. Curar enfermos, que coisa excelente. Consolar os tristes, que obra maravilhosa. Aproveis as coisas excelentes, para que sejais também, dentro do processo do aperfeiçoamento, sinceros. Que não haja nenhum tipo de hipocrisia, que ninguém finja ser nada que não é. Que esse fermento que Jesus disse que deveria ser tirado de nós, discípulos teus, possa ser eliminado, que nós sejamos então com Cristo um pão que na vida não contém fermento. Pães ázimos, né? Pães sem fermentos, para celebrarmos a Deus um banquete,
Servir a Ele, a nossa própria vida, como Cristo serviu a sua vida a Deus e a nós. Que nós também a Deus sirvamos o nosso viver, tanto no agradar a Deus, aprovando as coisas excelentes, quanto no agradar e servir irmãos, sendo aperfeiçoados em amor todos os dias. E o exercício do aperfeiçoamento do amor é algo que se dá nos nossos relacionamentos. É algo maravilhoso que acontece nos nossos relacionamentos. Depois ele diz, para que sejais também sinceros, então que não haja nenhuma máscara, para que não haja nenhum fingimento. Eu quero te dizer nessa noite que para Deus mais vale um homem que tropeçou, errou, falhou, mas é sincero, do que um hipócrita dentro do seu reino. Ele não suporta hipócrita. Se tem uma das coisas que Jesus contestou e assim, no cara a cara, se não vai criar vergonha, foi a hipocrisia. Ele disse para os seus discípulos, olha, vocês não sejam hipócritas. Não sejam como esses fariseus, porque tinha um grupo de fariseus hipócritas, que vinham a ele fingindo, chamavam ele, cuide com o elogio, né? Cuide com a oratória formal, entende? Que te elogia e que te promove, mas que, na verdade, estão vindo levar o que é teu, passando uma rasteira. Eu estava outro dia falando desse assunto, eu estava assistindo a TV Senado, e estavam lá tratando uma causa, e tinha alguém que estava sendo interrogado. E eu vi quando o presidente do Senado olhou para o sujeito, porque ele se dirigiu a um senador informalmente, né? E o presidente do Senado disse, olha, você precisa tratá-lo por excelência. E eu pensei comigo, que excelência? Que excelência eu enxergo lá? Excelente é aquele que serve a Deus. Excelente é o que não mente. Excelente é o que não é hipócrita. Excelência se dá a Jesus e aos seus santos discípulos. Aí sim, aí há excelência. Então, para que a gente atinja a excelência, é preciso ser aperfeiçoado em amor, adquirir conhecimento de Deus, ciência de Deus, e atuar com sinceridade, sem escândalo algum, sem se envolver em nada que venha escandalizar o nome do Senhor. Que ninguém nos acuse sendo nós culpado, mas que cada um de nós, ao ser acusado, que nós sejamos inocentes. Porque então, se nós formos injustiçados, o Senhor, Ele nos elevará. Abatidos serão os soberbos, mais elevados são os humildes. O Senhor cuida do seu povo. Para concluir, ele diz, cheios dos frutos de justiça. A obra que Deus está realizando em nós deve nos levar então a um conhecimento profundo de Deus, a uma excelência na conduta amorosa, a sinceridade, porque somos seguidores da verdade, e por fim nós devemos ser cheios dos frutos de justiça, que são para Jesus Cristo. Ou seja, eu sirvo a Jesus, e andar na vida de justiça, esse fruto é produzido para a glória de Deus através de Jesus em mim. É isso que eu quero que você entenda. Ele começou uma obra em nós, com a finalidade de nos levar a ser pessoas parecidas com Jesus, cheias de amor, excelentes em todo o processo da vida, justos, sinceros, entendeu? De sorte que o fruto da justiça, que é paz, deve reinar em nosso coração. Quero que você fique com essas palavras nessa noite. E aí você pode dizer, irmão Adilson, mas eu ainda não estou muito bem não, eu tenho muitas coisas em mim para resolver. O Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, ele é inspirado, e eu nessa noite sou inspirado a te falar. Deus começou em ti alguma coisa. Você é como era antes? Não, né?
Você é o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? Você é? Eu não sou também. Sabe por que não somos? Porque aquele que em nós começou a boa obra, ele está aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando todos os dias. Oh, glória a Deus. Ah, irmão Adilson, mas eu ainda tenho tantas falhas. Eu não tenho essa excelência ainda não. Mas o Senhor está te aperfeiçoando. Se tu não desistir dele, ele não vai desistir de você. Oh, glória a Deus. Ah, irmão Adilson, mas é assim, ó, o irmão não está sabendo bem da minha vida, da minha causa. Há tantas coisas para ser consertadas. Eu chego a pensar se algum dia eu vou alcançar essa perfeição. A promessa é: se você não desistir do Senhor, o Senhor te aperfeiçoará até o dia da volta de Jesus. Glória a Deus. E aí o apóstolo escreve em outra das suas cartas, em outro lugar, ele escreve que naquele dia, quando a trombeta tocar, e com alarido e glória, o Senhor descer com seus santos anjos para arrebatar o seu povo, para buscar o seu povo. Ele disse que naquela hora, tudo que está incompleto será aperfeiçoado. Oh, glória a Deus. Aquelas partes em mim que ainda não alcancei, que ainda não posso dizer que elas glorificam a Deus. Aquela minha birra, aquele meu destempero, aquele momento de ira, aqueles tropeços de palavras, aquelas coisas que de mim surgem como impulso e que eu não consigo aguentar, e que às vezes machucam, que às vezes ofendem, que às vezes dói no outro. Paulo diz que o Senhor está aperfeiçoando. E que quando chegar o dia de Cristo, isso se completará. Isso se completará. A expressão dele, então, o corruptível, essa carne que hoje eu vejo e que apresenta a corrupção, que apresenta as fraquezas, que apresenta através da alma, é manifesto nela as dificuldades do que é bom, as dificuldades do que é excelente, e que muitas vezes se reveste de hipocrisia e que não me deixa ser totalmente sincero, até porque tenho vergonha de algumas coisas que eu faço, até porque algumas coisas eu não quero que os outros saibam. O Paulo diz: se você não deixar Jesus, Ele aperfeiçoará você. Aleluia! E naquele dia o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E o mortal se revestirá da imortalidade. Oh, glória a Deus! A regeneração vai ser total. A glória do Cristo inundará a nossa vida e nós seremos como Ele é. Nós olharemos o Mestre e nós nos regozijaremos, porque ao olhar para Ele, nós seremos possuídos pela sua glória. Aleluia! E o que o é em parte hoje será totalmente naquele dia. Ora, irmãos, sabendo dessas coisas, não queremos que vocês interpretem-nos mal, achando que nós podemos ir vivendo de qualquer jeito, porque o Senhor trabalhará em nós e pronto. Não é isso que estou falando aqui nessa noite. Eu estou dizendo que cada um de nós deve fazer o melhor em viver para o Senhor. Cada um de nós deve cuidar do seu viver, cada um de nós deve zelar pela sua conduta, cada um de nós deve buscar melhorar em si mesmo, lembrando, contudo, que Deus está agindo também para nos ajudar a alcançar aquilo que devemos alcançar.
Não cabe aqui o ato de desleixo, não cabe aqui a renúncia da santificação, não cabe aqui a ideia de que então eu posso viver de qualquer jeito porque Deus vai me aperfeiçoar. Não! Ele aperfeiçoa os que, atendendo ao seu chamado, e que sendo trabalhado para a confiança, passaram a confiar no Cristo, e agora propõe no seu próprio coração viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, atuar na vida como representante legal do Cristo. E aí sim, então dentro desse processo de confiança, que dia após dia vai sendo aumentada, porque o relacionamento, ele aumenta a confiança. Então nesse processo de confiança que vai sendo aumentada pelo relacionamento, Deus vai atuando em nós para o aperfeiçoamento. Amém, queridos? Me entenderam? Eu quero orar com você agora. Eu, pelo Espírito Santo, percebo que muitos que estão aqui nessa noite, ao avaliar a si mesmo, sente tristeza do que encontram em si. Eu vejo isso no Espírito. Isso não é ruim, tá? Isso aí na obra de Deus em ti está sendo operado o arrependimento. Porque está escrito a tristeza segundo Deus. Deus, a fonte da alegria, pode provocar a tristeza. Sabia disso? Paulo diz, a tristeza segundo Deus, uma tristeza que nasceu em você, porque Deus está trabalhando em você. Essa tristeza, ela opera em nós o arrependimento. Ninguém se arrepende se antes não se entristecer. Ninguém se arrepende do que gosta. Concordo? Ninguém se arrepende do que dá prazer. Ninguém se arrepende do que acha bom. Nós nos arrependemos daquilo que nós não gostamos. Daquilo que nós não suportamos. Nós nos arrependemos daquilo que nos causa tristeza. Então também faz parte dessa obra, boa obra de Deus, o convencimento do que somos em nós mesmos, para provocar em nós o arrependimento e gerar em nós o conhecimento da necessidade de Cristo na nossa vida. Amém? Então você que hoje está aqui e que dentro desse processo todo você está se sentindo tão pequeno, tão tristinho, tão incapaz, a mensagem do Senhor para nós é esta: Deus está trabalhando aqui. Então arrependa-se e faça a conversão. Cada um de vós arrependa-se e converta-se ao nosso Deus, que é grande em misericórdia, bondade, e que tem perdão, e que nos ajuda nas nossas fraquezas, para que a gente atinja a excelência da vida com Cristo, em amor, em sinceridade, para a glória de Deus. Amém? Queiram estar em pé. Glória a Deus.
Quem está precisando de oração e quer vir aqui na frente, aqui, ó. Não é para uma amostragem para ninguém, não. Mas para que eu estenda a mão assim sobre você. E os obreiros me ajudam aqui, irmão Silvio, à minha direita. Irmão Jair, aqui à minha esquerda. A irmã Lisama. Chega aqui, Lisama. Olha o que está acontecendo aqui. Essa adolescente. Quem é que quer aceitar Jesus aqui? Vem aqui. Ela está conosco há muito tempo. Mas hoje ela está fazendo uma decisão diferente. Ela quer receber Jesus como seu Salvador. Ela sentiu essa necessidade. Jesus nos ama, Elisama. Fica ali perto da tua amiga. Oh, glória a Deus. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará. Glória a Deus. O Senhor cura corações, o Senhor dá força ao fraco, Ele levanta o caído, Ele resolve os problemas mais difíceis. O Senhor transforma a nossa vida, Ele cuida de nós. Monivaldo, estende as mãos aí, que irmão Jair, irmão Silvio. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão Chico aí, ajuda nós. Querido Pai, nessa noite tenho anunciado a Tua palavra. Como Teu Espírito Santo ministrou no meu coração, eu passei para a igreja. Aqui estamos diante de Ti, todos nós. E estas pessoas que anelam por uma atuação maior, mais profunda. Tu os conheces, Senhor. A palavra diz que Tu sondas o coração e os rins. Tu vais às partes mais íntimas, mais profundas da alma humana. A Tua palavra é poderosa e o Teu nome é glorificado enquanto Tu ajudas os Teus filhos e filhas. Senhor, ouve o clamor destes meus irmãos que parte das profundezas do seu coração, em expressões silenciosas nos lábios, mas em gritos e gemidos inexprimíveis que brotam da alma, Senhor, e das profundezas do coração, clamam a Ti, estes meus irmãos, e juntos nós com eles, rogando a Tua graça, rogando o Teu perdão, rogando a Tua misericórdia, rogando o completar da Tua obra na vida de cada um, meu Pai. Rogamos a cura, rogamos, Senhor, a anulação do mal, o desfazer, Senhor, das obras do maligno, e que se realize em plenitude a Tua obra na vida de cada um, meu Pai. Oh, glória a Deus. Que cada um que aqui está, Senhor, seja restaurado, abençoado, socorrido, e que possam nos próximos dias testemunhar o Teu feito, testemunhar a Tua glória, testemunhar a grandeza do Teu amor, testemunhar as Tuas misericórdias sobre eles, a Tua graça impulsionando em força. Oh, glória a Deus, é o que eu Te peço no nome de Jesus. Recebe a Elisama, que venha a Tua presença, Senhor, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu recebo a Tua proposta, eu recebo por graça, Senhor, a Tua presença do coração.
Recebe a tua filhinha, meu Pai. Que vai embora aqueles pensamentos ruins. Que desapareça aquelas setas, Senhor, que vem colocar dúvida. Que sejam desfeitas todas as setas, desarmada, arapuca, shurikantaramachayda. Que se realize a tua obra gloriosamente na vida de cada um deles. Que o teu nome seja glorificado, meu Pai, em realizações maravilhosas nos corações. Que saiam daqui pacificados, alegres, curados, libertos, abençoados por ti, Senhor. Eu peço isto para estes que aqui estão, para cada irmão que aqui veio, para cada irmã, e também oro pelo João, Senhor, que está desempregado e que precisa da tua ajuda. Socorre esta pessoa, abençoa, para que encontre, faça, Senhor, com que se encontre com ele o que precisa de alguém para trabalho. E ele com aquele alguém que está precisando. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Aplaudam.